Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vem o primeiro livro dos introdutório aí, o primeiro livro é Josué. O sexto livro, Josué, capítulo 1. Você vai entender, meu irmão, hoje, a importância de estar debaixo. Quem quer muitas bênçãos nessa vida, levanta as mãos. Ser feliz. Quem quer ser feliz nessa vida, ver a família feliz. Quem tem sonhos aqui, levanta as mãos. Ver os sonhos realizados. Quem quer ver os sonhos realizados? Amém? Então você vai ver a importância de você estar debaixo de uma palavra, debaixo de uma liderança, debaixo de um pastoreio, debaixo de uma palavra direcionadora. Você vai ver que é importante. Capítulo 1, versos 1, diz assim: eu louvo a Deus que já tem irmãos já trazendo papel, caneta, né? Meditando. Aliás, irmãos, nós estamos colocando lá um pão diário. O pão é diário, tá? Só que não é tão diário, porque nem sempre eu tenho tempo de estar inspirado ali, buscar uma reflexão e colocar lá no Facebook, B de bola, P de pato, Marcos Gonçalves. Você vai ver lá, ler todo dia um devocional. Aí eu quero que você leia, que aquilo pode ser uma revelação para o dia. Amém? Quem crê em palavra profética, levanta as mãos. Aquela palavra lá pode ser uma revelação para a tua vida. E aí quando você lê aquilo e você obedece aquilo, algo acontece na sua vida. Amém? Hoje mesmo eu coloquei uma palavra lá, depois os irmãos entram. E não entrem somente. Usa os 3C. O que é os 3C? Curtir, comentar. E o mais importante dos 3C, qual é? Porque quando você comenta, que é legal também, e você comenta e você curte, legal, fica só ali dentro. Mas quando você compartilha, outra pessoa é alcançada. Então não somente você foi alcançado, mas você dá, diga, oportunidade para outro ser. E aí você não tem ideia que bênção que é ser um canal de bênção na vida da pessoa. Quem achou Josué? Irmão, diz assim: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Vamos lá, sucedeu depois da morte de Moisés. Quem morreu, irmãos? Vírgula. O servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de quem? Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Amém? Diga assim, uma responsabilidade. Agora vai vir a segunda parte. Quando você recebe uma responsabilidade de Deus, fala para o irmão assim: não desespere. Querido, Deus vai dar os meios. Vê a promessa de Deus no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho o quê? Dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto, o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, poente do sol, será o limite. Versículo 5, toda a igreja: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, porque como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte. Deus está falando com você nessa noite. Levanta suas mãos, diga: obrigado, Jesus. Ser forte e corajoso, está falando comigo nessa noite. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometera dar a vossos pais. Olha Deus de novo batendo na mesma tecla, versículo 7. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o que, gente? Quem quer ser bem sucedido? Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versos 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito.
Então, olha quanta promessa, então farás prosperar o teu caminho, e de novo, serás bem-sucedido. Amém? Ainda assim, ficou com dúvida, versículo 9, toda a igreja, não te mandei eu? Sede que forte e corajoso, não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. É isso. Deus está olhando para o coração de Josué, irmãos. Deus está olhando para o teu coração. No caso de Josué, ele está assim muito preocupado, presta muita atenção, irmão, com a responsabilidade que estava diante dele. Porque Josué, diga comigo, ele é como um sucessor de Moisés. E aí, né, irmão, não precisa nem falar, né? Quem foi Moisés, né? Precisa falar quem foi Moisés? Não. Moisés na Bíblia ele é conhecido, ora, se Elias ele é conhecido como aquele que representa os profetas, se Jesus na Bíblia, não estou pondo em ordem de grau não, tá? Se Elias representa os profetas e Jesus representa a graça, Moisés, ele é o primeiro legislador e ele representa a lei. Não é qualquer pessoa, irmãos. O nome Moisés, daqui a pouco eu entro em Josué, ele tem um significado. E quando eu falo o significado do nome de Moisés, você vai lembrar da história de Moisés. Os planos de Deus, diga planos de Deus, acontece na vida de Moisés desde quando ele era bebê. Porque o nome Moisés no hebraico significa tirado das águas. E aí você lembra que havia uma perseguição e o rei, enfurecido, queria matar os meninos, todo menino. A mãe de Moisés coloca ele lá numa cestinha, coloca no rio Nilo, vai. E vai para onde o cestinho com Moisés? Lá para a casa do faraó. A filha de faraó está ali se banhando, vê aquele cestinho, ela abre. Quando ela abre, o que acontece? Ela dá um nome. O nome de Moisés não é Moisés, mas a filha de faraó dá um nome para Moisés. Deu um nome para Moisés. Ficou com ele. O pai dela não pôde matar Moisés. E a história de Moisés, diga comigo, ela se divide em 3 partes. Tudo bem até aqui, irmãos? Moisés ele morre com 120 anos. Os primeiros 40 anos ele passa dentro do Egito, ele aprende tudo. Ele é treinado para ser um sucessor lá de Faraó, dentro do Egito. Um belo dia, sem ele saber, ele vê um egípcio batendo no hebreu. E aquilo enfurece ele de tal maneira, e ele vai contra o egípcio. E eu não sei se por querer ou sem querer, o egípcio acaba morrendo. Na lei dos egípcios, quando um egípcio mata o outro, ele é condenado à morte capital, ele ia ser morto. Então Moisés ele foge para o deserto. Lá ele encontra uma caravana, encontra pessoas, e ali ele fica mais 40 anos. Ali ele casa, ele se torna pastor de ovelhas. E um belo dia Deus falou com Moisés. Uma sarça que não se consumia. Estou dando aqui o resumo para os irmãos. E aquela sarça falou com Moisés. Ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. E aquela árvorezinha no meio do deserto, algo comum, quando a árvore fica seca, ela é verde, ela fica seca, logo ela queima, é normal. Porém Moisés percebeu que aquela árvorezinha, ela não se consumia. O fogo era contínuo, diga contínuo, não parava, fogo era contínuo. E Moisés ficou olhando aquela maravilha, e foi passando o tempo, e toda hora ele olhava, e aquela árvore, o fogo não se consumia, queimava. Então Moisés, a Bíblia fala que, por curiosidade, ele se aproxima daquela maravilha. E uma voz, presta atenção, olhe para mim todo mundo, pessoal. E uma voz, estou dando um resumo, quem quer conhecer a história de Moisés? Leia a Bíblia. Amém? Amém? Estou dando um resumo. Aí uma voz diz para ele, Moisés. Ele disse, quem é? Moisés. Talvez a voz não foi assim, talvez Moisés.
Venha cá, chega cá. Mas antes, tire a sandália dos vossos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Levanta a mão, fala, Deus quer falar comigo nessa noite. Tem uma revelação de Deus para você nessa noite. Diga glórias a Deus. E por que tirar a sandália dos pés? Diga para o irmão, deserto, ia torrar o pé de Moisés. Fala, como assim? Fala, como assim? É que Moisés, criado no Egito, ele sabia que quando era um Deus, uma divindade, para você se aproximar, você tinha que tirar a sandália dos pés. Isso é cultural. Aí Moisés tirou a sandália dos pés porque ele percebeu que ele estava diante de uma divindade. E essa divindade não era qualquer divindade, era a divindade das divindades, era o Deus dos deuses, era o Senhor dos senhores que falava com Moisés. Aí os outros 40 anos, você já conhece a história, Moisés volta para o Egito, lá ele descobre quem ele é, e aí ele começa ali uma jornada juntamente com seu irmão Arão, e eles vão diante de Faraó, e vai de cá, vai de lá, e o coração amolece, endurece, vem as 10 pragas, e conhecemos a história, ele consegue tirar a primeira praga. Estou dando um resumo para vocês, né? A água do Nilo se transformou em sangue, todos os rios era banhado pelo Nilo, então não tinha água potável, era tudo virou sangue. E a última praga, a 10ª praga, sangue também. Porém era a morte de todos os primogênitos. A morte dos primogênitos, o primeiro filho do casal, se deu pela desobediência de não terem ouvido e praticado a palavra. Deus disse para Moisés, diga a todo mundo que o anjo da morte vai passar meia-noite olhando cada casa dos hebreus, dos egípcios e dos povos mistos, na casa, na porta, que no umbral das portas, que não houver espargido o sangue de um cordeiro, deu as características, tem que ter 1 ano, tem que ser macho, não pode ter defeito, esparja o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que o anjo da morte vai passar, e aí, quando ele vê o sangue derramado, colocado lá nas ombreiras da porta, ele vai passar direto, e a morte destruidora não entrará nessa casa. Parando um pouquinho, quero dizer para você, que se você recebeu Jesus como teu único, suficiente Salvador, aquele sangue derramado do Cordeiro Pascual na cruz, está sobre você e sobre tua vida, o anjo da morte pode até passar perto de você, mas ele não pode tocar, se cumprir no Salmos 23, versos 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolas, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Moisés deu essa palavra, e foi fatal. Por quê? Porque o anjo da morte foi na casa de Faraó, e pegou o filho de Faraó, e matou o filho de Faraó. Então o Faraó viu os hebreus como uma praga, não somente as 10 que ele já tinha visto. Então ele disse para Moisés, leva esse povo, e durante 40 anos, Moisés conduziu esse povo, diga assim, povo de dura servir, de povo desobediente. Irmão, morreu tudo no deserto. Só um detalhe para panorama geográfico para os irmãos. De Midian, do Egito até Midian, em torno de 40 dias, linha reta, beirando o mar, 50 dias, diga comigo assim, 40 dias, virou 40 anos, diga pela dureza de coração, quem quer a vitória levanta as mãos, pela dureza de coração, 40 dias virou 40 anos, a gente já vê na história, que ele levou 40 anos para ele chegar lá na terra prometida, terra que Deus prometeu em Gênesis 12 para Abraão, que manava leite e mel, mas a Bíblia fala que poucos entraram na terra, nem mesmo Moisés, porque ele prevaricou contra o Senhor, mas teve 2 rapazes, e os que ficaram de 16 anos para baixo, Josué e Caleb, e Deus já tinha planos na vida de Josué e Caleb, desde lá Deus já tinha planos, tanto que se você voltar umas folhinhas na sua Bíblia, em Deuteronômio, dá uma olhada aí, a gente já volta aqui, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, leia na Bíblia. Olha o que Moisés fez com Josué para habilitá-lo, para ele tomar posse. Olha o que ele tinha, aonde que ele estava, irmão, que posição que ele estava. 34 versos 9, quem achou? Deuteronômio, que significa, diga assim, significa
Repetição da lei. Diga, enquanto Levíticos significa lei, Deuteronômio, diga, repetição da lei. É como se fosse uma ratificação da lei. Amém? 34, versos 9, diz assim, Josué, vamos ler junto, gente? Josué, filho de Num, estava como? Cheio do espírito de sabedoria. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a... Onde é que ele estava? Ele estava debaixo, diga assim, debaixo de uma autoridade. Ele estava debaixo de uma palavra. Ele estava debaixo de uma obediência. Irmãos, vai surgir no teu coração, presta muita atenção, medo. Vai surgir no teu coração medo. Vai surgir no meu coração medo quando aparecer alguma coisa diante da gente. Às vezes, o medo é bom, te faz você ficar em alerta. Mas às vezes, diga comigo, o medo é coisa ruim. Bom, Josué tinha a promessa de assumir o lugar de Moisés, levar aquele povo até a terra prometida. Mas ele estava com medo. Tanto que ele estava com medo de assumir a responsabilidade, que o Senhor Deus falou com ele várias vezes. Nós lemos do versículo 6 em diante, Deus está falando toda hora. Ser forte, ser corajoso, ser forte, ser corajoso. Deus está falando assim, ó, ser forte, seja corajosa. Por quê? Porque grandes sonhos não se realizaram, e talvez não se realizará. Sabe por quê, irmãos? Por causa do medo. Há um medo, muitas vezes, no nosso coração, de assumirmos algo. Isso é natural. Quando eu fui casar, por exemplo, eu tive medo. Quem já casou aqui, levanta as mãos. Você consegue lembrar um dia antes? Um dia antes, você consegue lembrar? Quem consegue lembrar um dia antes? No sábado ia ser meu casamento no cartório. Eu estava lá em casa sexta-feira, desesperado. Como vai ser, meu Deus? É porque agora não vai ter mais o meu papai para pagar as coisas, água, luz, comida. Agora, eu vou ser o quê? O provedor. Isso dá medo ou não dá? Dá. Quem é pai aqui, levanta as mãos, pais. No meu caso, quando meus filhos foram nascer, e a minha esposa foi para o hospital, eu fiquei com medo de perdê-la. A Beatriz, por exemplo, nós não tínhamos lugar, irmão, para que a Karen tivesse ela. Nós fomos em vários hospitais, não tinha plano de saúde, tinha nada. E chegamos lá, o médico falou, olha, deita na maca, talvez nasça aí. E aí aquele medo, aquela coisa, demos um jeito, pagamos no particular. Mas vai acontecer na sua vida, irmão, vai acontecer momentos que naturalmente você vai temer. E Deus está falando toda hora aqui, ó, não temas, eu sou contigo. Os historiadores dizem, estudando a Bíblia toda, que tem mais de 365 vezes a palavra não temas. Deus falando para o seu povo, não temas. Sabe o que significa? Uma palavra por dia, o ano inteiro. Quando você acorda, levanta as mãos, Deus fala para você. Hoje vai se levantar um monte de coisa para entrar no teu coração, para deixar você com medo. Mas Deus fala bem pela manhã, não temas, porque eu sou contigo. E Ele falou para Josué assim, bem queridos, bem claro, não temas, porque eu sou contigo. Não te espante. Deus falou assim, eu sou o seu Deus. E Deus falou, olha, assim como eu fui com Moisés, nesses 80 anos, 120 anos, eu vou ser contigo. E Deus falou assim, ó, levanta as mãos, e eu não vou te deixar, e eu não vou te desamparar. Diga isso para o teu medo, quando o medo vier à tua vida, você fala assim, o meu Deus disse que Ele não vai me deixar, e Ele não vai me desamparar. Levanta as mãos. Quando o medo, ou qualquer outro sentimento sujo,
qualquer outro sentimento sujo vier contra a sua vida, você diga assim: o meu Deus está falando para mim que Ele não vai me deixar e Ele não vai me desamparar. Só isso. Diga para você todo dia: eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem. Esse espírito da coragem. Se você for olhar o que Paulo fala sobre o Espírito Santo, ele diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Amém? Levanta as mãos e diga assim: para mim assumir qualquer coisa. Diga: para que eu assuma qualquer coisa, eu preciso estar cheio do espírito de sabedoria. Profetizo nessa noite que o mesmo espírito que estava sobre Josué, de sabedoria, está sobre tua vida hoje. Amém? De maneira que você vai pisar e Deus vai pisar com você. Vai colocar a mão, Deus vai colocar a mão com você. Você vai falar e Deus vai confirmar a palavra que sair da tua boca, no nome de Jesus. Mas você tem que crer nisso. Você tem que crer. Você não pode se encher de coragem aqui dentro e ali fora murchar, igual aquelas bolinhas aquelas bexigas de aniversário. Amém? No início está cheia, bonita, e no final da festa murcha. Digo para você: não pode ser assim. Amém? Deus falou algumas coisas que eu quero que você grave no seu coração. Ele falou várias coisas, ele falou, mas uma coisa que chama atenção, ele falou para a gente, quando estiver passando pelo processo, para a gente não desviar nem para, aí aqui à direita, né? Você estiver passando qualquer processo, Tiago diz assim, que bem-aventurado é o homem ou a mulher, que passa com perseverança a provação. Porque depois de aprovado, olha que interessante, ele recebe o galardão. Todo mundo quer chegar lá, todo mundo quer já ter um cargo de chefia, quer ver? Ganhar aí 15 mil reais, quem quer ganhar 15 mil reais aí? Os que não levantam a mão porque já ganha, né? 15 mil, quem quer ganhar 15 mil, levanta as mãos. Olha, o irmão já ganha já lá, ó, já ganha 15 mil fácil aí. Hã? Mas o que eu faço para chegar lá? Então eu vou ser, diga comigo, desafiado. Amém? Você vai ter que dar seus pulos. Você entendeu dar os seus pulos, né? Ficar pulando que nem louco, né, irmão? Vai ter que dar os pulos, vai ter que se aperfeiçoar, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás. Mas eu quero falar para você, que toda vez que a gente vai ser desafiado para assumir algo que Deus tem preparado para a gente, há uma tendência da gente querer escapulir para... Há uma tendência. Aí nossa alma ela tem medo. Aí nós temos que lembrar da palavra. O Senhor não vai me deixar, não vai me desamparar. Eu não vou escapulir para a esquerda e para a direita. O Senhor está me colocando isso na minha vida. João 3,27 diz assim: o homem não tem nada que do alto não seja dado. Então se é da tua vontade, Senhor, que eu viva isso, me capacita, Senhor, me dá os meios. E Deus te capacita, te dá os meios, mas você vai ter que estar enfrentando isso. Você vai ter que ir para cima, no nome de Jesus, amém? Não desvie, meu irmão. A pessoa, ela começa uma carreira espiritual. Está uma bênção, está aprendendo, está desenvolvendo, está crescendo na fé. Aí vem uma luta, vem uma adversidade, vem um ataque sobre tua vida. Não é só o reino espiritual não, irmãos. Você que tem um plano aí de fazer uma faculdade, fala para o irmão, vai fazer 60 meses de faculdade, fala aí, vai fazer 5 anos. Não é só faculdade secular não, eu fiz seminário também, vai fazer seminário, a sala começa com, faz assim, uma barrofada assim, ó, começa com a multidão. Minha primeira faculdade que eu comecei foi em Mogi, lá as salas são grandes, o dia que eu cheguei lá a primeira vez, eu falei, meu Deus, que multidão, uma multidão assim, ó. Quando estava lá no 4º ano lá, tinha 30%, fala, cadê os 70%? Seminário é a mesma coisa, lotada, tinha os cultos lá de sábado, ficava o dia inteiro lá, trancado no seminário, e tinha um culto lá, e aí o auditório ficava lotado, meu irmão, chegou no 3º ano ali, tinha lá 20%, 80% não deu sequência. Então já é do ser humano o que, gente?
Hã? Já é o que, gente? Desviar para onde? E Deus falou o que para ele? O que Deus falou para ele? Não desvie, dá uma lida na Bíblia aí, capítulo 1, versículo 7, tão somente ser forte e corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, olha aí, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Por que a pessoa no reino espiritual não é bem sucedida? Eu vou fechar aqui. Porque ela começa, ela acha muito legal. Não é legal adorar aqui o Senhor? Levanta a mão. Não é bom adorar o Senhor? Não é legal estar aqui, uma comunhão maravilhosa, a palavra que cada dia nos alimenta, nos ensina, não é maravilhoso? Mas a gente esquece que isso é o primeiro amor, e que daqui a pouquinho vai vir os ataques, vai vir os desafios, e esses desafios têm a tendência de provar se você é palha, ou se você é ouro. Esses processos vai vir provar se você é palha, porque se você for palha, fala para ele, você vai queimar, fala para ele, vai queimar. Agora diga, se você é ouro, para você que está me assistindo agora, você que era, e diz, eu desanimei, é assim, é de esquerda, diga esquerda ou direita, é que eu desanimei, nunca ouviu que diz em Hebreus, que Deus não tem prazer naquele que põe a mão e volta atrás. Não tem negócio de desanimar. Desânimo pode até vir, mas eu vou lembrar da palavra: não te desampararei e não te deixarei, serei contigo por onde quer que andares. Diga assim, o processo vai descobrir se eu sou palha ou se eu sou ouro. Diga, se eu sou palha, vai queimar. Se eu sou ouro, vai purificar. O ouro, quando passa pelo ourive lá, pelo fogo, ele sai um ouro purificado. Assim é você, que está diante do processo, está sofrendo um ataque, está desanimado, não está congregando, porque talvez você teve um interesse. E a gente não tem que ter interesse diante do Senhor. O Salmos 91, se não me falha a memória, versos 14, fala assim: porque a mim vocês se apegaram por amor. Não é se apegar por um cargo. Josué não buscava cargo. Não é se apegar, olha só, escuta o que eu estou falando. Não é se apegar a Deus por uma cura. Não é se apegar a Deus para ter uma bênção financeira, para ter uma melhora de vida. Se eu não me engano está escrito, porque a mim se apegou por amor. Diga para mim, por amor. Não é por interesse. Eu nunca servi a Deus por interesse. Eu posso contar uma coisa para você? Quando você serve a Deus por amor, Ele te coloca em lugares altos. Quem muito quer, nada tem. E quem serve por amor, Deus coloca em lugares altos. E eu quero declarar na sua vida, levanta as mãos, se você tem servido a Deus nesse ministério, por amor, não por interesse de coisa nenhuma, além dele te livrar, eu te livrarei e poloei a salvo. Em outra versão diz, num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aí diz, você me invocará, e eu lhe responderei, estarei com você na angústia, livrar-te-ei, glorificarei. Não para por aí, Deus diz, dar-te-ei a abundância de dias. Isso é muito dias, e mostrarei a minha salvação para todo sempre, amém, porque você se apega a Deus por amor, é por amor. Fica de pé, igreja, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Eu não sirvo a Deus na idade que vocês estão me vendo, eu sirvo a Deus desde garoto. Eu passei, alguns jovens falam assim, eu não fiquei porque eu fui tentado, eu caí na tentação. Irmão, eu também passei por todo esse processo, todo o processo de adolescente na igreja, todos os problemas e crises de adolescentes, eu passei pelas crises da juventude, eu passei pelas dificuldades de ser casado de novo não é duas vezes, é novo de casado, entendeu, né, gente? Um casamento só, e vai ser, porque eu amo minha esposa eternamente, e se ela morrer eu não caso de novo.
E se eu morrer, não case de novo, hein? Se estiver assistindo aí, ó, não pode casar de novo. E passei por todos os processos de juventude, problemas de igreja. Interessante, eu nunca abandonei a casa do Senhor. Eu nunca abandonei. Passei por tribulações. Esse ano é o ano mais difícil da minha vida. É o ano mais difícil da minha vida. Quem perdeu alguém que ama muito sabe disso. Irmão, em todas as áreas. Mas quando você olhar para mim aqui nesse altar, ou você buscar um conselho aí embaixo, você vai lembrar do que está escrito em Salmos 46, 45, 46... 45, 46, não lembro, diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, pois a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. A minha língua, minha boca é dirigida por Deus, é Ele que trata. Então não importa o que eu estou, aliás, pouco importa o que eu estou passando, o mais importante é que a minha vida está nas mãos do Senhor, Ele que conduz a minha vida. Se eu não me engano, Provérbios 16, versos 9, diz que o homem traça o caminho, mas Deus dirige os passos. Às vezes eu traço tantos caminhos, tantos projetos, e lá vai Josué querendo fazer tanta coisa. Meu irmão, nada disso. Quem dirige os nossos passos é o Senhor. É Ele que confirma os nossos passos, Ele confirma a nossa vida. Você entrou aqui hoje com pensamento, Deus está dizendo outra coisa para você. Talvez você não herdou, não tomou posse de tantas bênçãos, com esse medo que tem que sair da tua vida hoje, no nome de Jesus, porque o Espírito que Ele te deu é um espírito de poder, de amor e de moderação. A sua boca, Salmos que é o 45 ou 46? 45, Salmos 45, a sua boca tem que ser uma flecha de boas palavras, a sua língua tem que ser uma lança de boas palavras, até porque Josué, se ele visse aquele desafio e falasse: eu não vou conseguir, ele proclamasse a palavra, com certeza aquela flecha voltaria para ele. Então nós vamos liberar boas palavras dia a dia, por mais que a sua carne venha gemer, por mais que o seu espírito esteja com medo, gemendo, ali, você tem que ficar firme, sabe, meu irmão, ali, dizendo em espírito: Senhor, eu estou aqui dentro, estou passando por isso, está difícil isso, eu estou com esse sentimento, né? Como diz em Mateus capítulo 6, verso 6, entra no teu quarto, fala em secreto, não é para ninguém saber não, meu irmão, fala em secreto aqui dentro, ó, mentalmente com Deus: eu estou passando por isso, está difícil assim, 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 mas eu estou lendo na palavra que o meu Pai que me vê em secreto me recompensará. A gente tem mania de falar para todo mundo o nosso medo, espalhar para todo mundo, para a torcida do Corinthians, para a torcida do Flamengo, para todo mundo. Não, meu irmão, está passando tribulação, dificuldade. Eu não deixo as pessoas nem perguntar para mim: olha, estou percebendo que você está com a carinha de choro. Eu não deixo ninguém perceber isso. Sabe por quê? Porque essas pessoas que vão dizer para você assim: você está com a carinha de choro, está passando luta, está passando tribulação, faz assim, nada pode fazer. É o Cristo Redentor, os tiros correndo solto lá embaixo. Não, eu vou falar com quem vai me ajudar, eu vou falar com o Senhor, eu vou falar com o meu Deus, com o meu ajudador, com aquele que vai me ajudar a abrir porta onde não tem porta, que vai repreender o inimigo, fechar a boca do leão, é aquele que vai fechar a cova, fechar a porta, abrir porta, é aquele que vai me exaltar, vai me honrar, vai me elevar. Eu não tenho que ficar contando derrota, nem falando para ninguém os meus problemas, porque só Deus sabe da minha vida, e só Ele é o meu ajudador, e só Ele vai me levar onde eu preciso, só Ele vai te levar onde você precisa, meu irmão. Então é tempo de mudança, é tempo de você pegar o temor, o medo, jogar fora da sua vida e falar: a partir de hoje nasce um novo homem, uma nova mulher, para a glória do reino celestial, para a glória do reino de Deus. Levanta as suas mãos. E Josué ele não foi com medo, ele entrou na terra. E você pensa que foi mole? Não foi não. Ele enfrentou guerras. Primeira cidade que ele encontra, Jericó, e a Bíblia fala que ela estava rigorosamente fechada, mas sabe o que aconteceu? Como ele não estava com medo, ele foi para a guerra. Sabe o que aconteceu? Ele não podia, levanta suas mãos, ele não podia adentrar a cidade, porque as muralhas eram muito grandes, a cidade era fechada, mas Deus deu uma direção para ele: rodeia a cidade, faz assim, Josué, faz assim. E ele obediente, como era com Moisés, ele foi com Deus, rodeou a cidade. Sabe o que aconteceu? As muralhas caindo. Eu estou vendo hoje, pela tua obediência, muralhas caindo, e você tomando posse da sua vitória no nome de Jesus, amém? Levanta as suas mãos.
Eu quero que você creia nessa palavra. Quem é você? Diante das situações e dos desafios que Deus tem colocado na tua vida. Será que você foge para a esquerda, para a direita? Será que você recua? Ou você é aquele que diz, Senhor, eu sou ser humano, em espírito falando com Deus, eu tenho medos, eu tenho aqui dificuldade, estou diante desse desafio, não sei como fazer, mas o Senhor é comigo por onde quer que eu vá. Essa é a palavra que tem que estar no teu coração, minha irmã, meu irmão. Nós somos pó, diz a Bíblia que nós somos pó, mas a Bíblia fala, Salomão diz, que assim como o homem imagina ser na sua alma, assim ele é. Se você pensar que você é um nada, você é um. Se você pensar que você é pequenininho, você é o quê? Se você pensar que você não consegue, se você pensar que você é feio, olha para o irmão do lado, você é feio não, filho. Fala para ele assim, tem uma tampa para cada panela. Fala, tem uma panela para cada tampa. Ah, eu sou feio. Ah, minha irmã, minha irmãzinha. Se você falar, ai, como eu sou desengonçada, eu ando que nem pato. Ai, eu sou meio esquisita. Olha, vai ficar difícil você casar. Mas se você começar a falar assim, nossa, como eu sou bonita. Olha como eu sou lindo, galã. Olha meu cabelo. Olha aqui, eu com essa máscara. Como diz, se eu te pego. E vai nessa fé, vai nessa força, nessa convicção e vai para a fila do emprego, chega lá, tem 100 pessoas na sua frente, você dá uma olhadinha assim, primeira coisa que vai vir na sua mente, você não vai conseguir, mas você dá uma olhadinha, fala João 3:27, o homem não tem nada que do alto não seja dado, se for minha essa porta, vai ser minha essa porta, e você fica lá, chega diante de uma porta, está fechada, meu Deus, eu vou orar, porque eu li na Bíblia que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Isaías disse, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Esse é o espírito de Josué, que vai tomar posse da terra prometida, que está sobre tua vida essa noite. Levanta as suas mãos nesse momento, bem alto. Eu quero que você ore pela palavra que você ouviu agora. Essa palavra emplacou o teu coração e algumas pessoas entraram aqui desanimado hoje, pensando em desistir de algumas coisas. Não, Deus não falou nada para você, Deus falou para você levantar a cabeça que Ele é contigo, por onde quer que você andares, aonde você pisar teus pés, Josué, eu serei contigo, aonde você colocar tuas mãos, Josué, eu serei contigo, o que você falar, Josué, eu confirmarei. Deus está falando com a igreja nessa noite. Vai orando ao Senhor e diga, Senhor, os meus temores, eu lanço fora da minha vida, os meus medos. Eu quero todo mundo orando, crente, não crente. Eu quero você orando agora e dizendo, os meus medos eu lanço fora da minha vida, os meus temores. Vai lá, igreja, eu quero ouvir essa oração. Vamos, está muito baixo a tua oração, está tímida. A tua oração está tímida. Abra a tua boca e diga, a partir desta noite, eu me posiciono como um filho herdeiro, como um filho de Deus. Eu não vou ser atacado pelo pecado. O pecado vive te atacando, o pecado vive dizendo que você é um pecador indigno de estar aqui. Eu te digo que pela graça você é salvo, não por obras, mas pelo derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne. Aleluia. Vai falando com Deus, irmão, e diga, Senhor, a partir de hoje dos meus lábios não sairão palavras de derrota, os meus lábios não serão palavras de miséria. A partir de hoje os meus lábios, eles cantarão a tua salvação, Senhor. Levanta as mãos e fale com Deus agora, fale com o Espírito Santo, diga, a partir de hoje, me dá o teu Espírito, meu Deus, me dá o teu Espírito, meu Deus, aleluia.